O comando da CPMI do dia 8 de janeiro discute como encaixar 30 depoimentos em 9 sessões. A data de apresentação do relatório final também gera impasse na comissão. Pedro Nogueira vai explicar um pouco desse impasse para a gente. Pedro. Oi, Lu, boa tarde. A decisão-chave aqui é justamente a data de leitura do relatório final, que é esse documento que traz as conclusões da comissão que investiga o 8 de janeiro e também as decisões que precisam ser tomadas a partir dali. O presidente da comissão, que é o deputado federal Arthur Maia, quer que o relatório seja lido no dia 17 de outubro, ou seja, daqui a 9 sessões. Já a relatora, que é a senadora Elisiane Gama, que é quem escreve o relatório, quer um pouco mais de tempo. Ela sugere que o relatório seja lido no dia 25 de outubro e que a discussão sobre ele seja feita na primeira quinzena de novembro. Se a CPMI seguir os termos do presidente, nós vamos ter ainda 9 reuniões com depoimentos, com oitivas. E tem, como a gente já disse aqui na CNN Brasil, 30 pessoas convocadas, entre elas, por exemplo, aqui alguns nomes, para a gente ter um panorama: o general Augusto Heleno, que era ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, também o general Walter Braga Neto, que foi ministro de Bolsonaro na Defesa e na Casa Civil, e também o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, ele que já foi fazer o depoimento uma vez na CPMI, não falou nada, ficou calado, exercendo ali essa garantia de não produzir provas contra si mesmo. E ele foi reconvocado. Os deputados e senadores votaram um novo requerimento para que ele volte à CPMI para falar do caso das joias. Além dos já convocados, desses 30 já convocados, tem também alguns que os deputados e senadores ainda querem convocar. Eu vou citar 2 aqui para a gente poder encerrar. Um deles é o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que era ministro da Defesa de Bolsonaro e teria se encontrado com o hacker da Lava Jato. E também o ministro da Justiça de Lula, Flávio Dino. A oposição quer votar a convocação de Flávio Dino, que já foi rejeitada uma vez, mas os governistas consideram essa convocação improvável. Luciana. Muito bem, muito obrigada, Pedro. Eu vou voltar aqui ao debate com o Alexis e com o Juliano. Dessa vez eu vou começar pelo Juliano. Primeiro, para saber se tem um número de convocados aí para depor na CPMI é exagerado, mas também uma avaliação dos trabalhos da CPMI até agora. A gente conseguiu avançar bastante ouvindo os depoimentos até agora ou, claro, também a gente teve muito show de parlamentares, né? Como costuma ser nas CPIs e CPMIs na Câmara e no Senado, né, Lu? Olha, essa CPMI, vamos lembrar, ela foi uma proposta da oposição, foi uma proposta dos bolsonaristas para tentar construir uma contranarrativa, para dizer que, na verdade, quem está por trás, ou quem estava por trás dos atos terroristas do 8 de janeiro, que promoveu aquela quebradeira na Praça dos Três Poderes, no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, no Senado, era, na verdade, gente ligada à esquerda, gente ligada ao PT. Uma coisa sem pé nem cabeça, uma fantasia completa. E a CPMI, de alguma forma, o que ela conseguiu demonstrar é que essa narrativa não para de pé. Então, ela, para esse propósito, de alguma forma, ela foi útil para mostrar, na verdade, que quem organizou, pensou, estruturou, financiou os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro foram os bolsonaristas. As provas, já não só da própria CPMI, mas também dos inquéritos da Polícia Federal, mostram, primeiro, que a infiltração bolsonarista no GSI impediu que pudesse haver uma intervenção mais eficiente do Gabinete de Segurança Institucional. Já demonstrou que a Polícia Militar do Distrito Federal, através também de uma infiltração bolsonarista, não preparou adequadamente a PM do DF para enfrentar eventuais atos de vandalismo como os que aconteceram. Já deixou também evidente que financiadores desse movimento eram ligados ao PL, eram ligados ao Jair Bolsonaro, empresários. Então, de alguma forma, a CPMI, ela serviu, do meu ponto de vista, para ajudar a consolidar aquilo que todos sabíamos, que os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro foram uma orquestração bolsonarista que tinha como propósito criar um ambiente, criar um clima para que ou o presidente Lula decretasse uma GLO, uma garantia de lei e ordem, que o Exército talvez não fosse cumprir, isso gerasse algum tipo de crise institucional
constitucional para mudar o resultado das eleições. Felizmente não aconteceu, felizmente houve uma reação importante da sociedade brasileira, governadores, prefeitos, ministros do Supremo, da imprensa, que teve uma reação muito firme também, Lu, e a CPMI, no fim das contas, está provando aquilo que todo mundo sabia, que os atos antidemocráticos foram convocados pelo bolsonarismo. Precisa de mais 30 depoimentos para mostrar isso? Me parece que não, mas aí fica na conta dos deputados e deputadas que também querem poder levar os seus depoentes para falar na CPMI. Alexis. Tem opinião diametralmente, travou aqui, completamente diferente do Juliano, porque simplesmente as imagens não foram apresentadas. Flávio Dino escondeu todas as imagens, e as imagens que já foram apresentadas, inclusive pela CNN, com o general Gonçalves Dias abrindo porta, servindo aguinha, permitindo toda aquela invasão, mostra que a verdade foi escondida, foi destruída, inclusive, porque as imagens foram simplesmente apagadas. Quer dizer, a verdade que a gente gostaria de ver, não vamos conseguir ver. Haviam infiltrados, sim ou não? Quem são esses infiltrados? Eles foram presos, foram processados de forma separada para poder deixar claramente qual era a função deles? E parece que não. Parece que essas pessoas, inclusive, nem estão sendo processadas, porque simplesmente não conseguimos identificar elas. E várias outras depoimentos que foram dados nessa CPMI, mostram que essa CPMI já está com a decisão tomada. Quer dizer, independentemente do que está sendo chamado mais gente ou não, mais depoimentos ou não, ela já estava programada desde o início. De fato, muito bem falado pelo Jano, essa CPMI foi proposta pela oposição. Mas, quando a oposição percebeu que não podia ir contra as evidências que foram apresentadas pela CNN, as imagens lá internas, aí ela teve que tomar atitude e ter a presidência, ter a relatoria, tomar o comando dessa CPMI. E aí, o resultado nós assistimos, falar em golpe, em ato antidemocrático, sim, daqueles que destruíram, mas não daqueles brasileiros que estavam querendo ajuda, estavam pedindo para que o Exército intervisse. Eu entendo a posição deles, porque, de fato, essa foi uma das piores eleições que o Brasil teve, onde houve mais dúvidas. É um sentimento de metade da população brasileira. E, infelizmente, essa CPMI poderia revelar coisas importantes e não vai revelar. Já estava tudo pré-jogado.